Tá, ótimo. Luiz está aqui. Tudo bom, Luiz? Luiz Lopes. Olá, tudo bom? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Oi. Já estamos ao vivo agora. Então as Beleza. pessoas estão Está com vocês entrando. também. Nós estamos aqui com o auxílio luxuoso da Maísa, que vai fazer a tradução de Libras, aqui ao nosso lado. Ela que é especialista nessa área. Como que está aí, Vitor? Já estamos no ar, estamos criando o link agora para enviar para as pessoas. Já Só um devem... minutinho, pessoal, que a gente já começa. O pessoal está entrando agora. Ótimo. Dolores, tudo bem? Dolores, como estão as coisas na universidade? Estão bem, né? Estamos em pandemia, trabalho remoto. Ah, é? Você chegou a encontrar a Heloísa Helena por aí? Não, só converso com ela algumas raras vezes pelo WhatsApp. Ela se aposentou na universidade? Não, tem uma longa história. É mesmo? Ela continua nativa ainda? Conversaremos no privado. Ah, é? Ah, tá. Não pensei que ela tivesse se aposentado já da universidade. Então, o Mário Agra, você conhece? Mário Agra? Eu não sei se eu conheço, Carlos, porque eu conheço tanta gente nessa universidade, tanta gente me conhece, né? Eu como imagino. sempre. Você está na educação, faculdade de educação? Estou no centro de educação. Mas como eu leciono disciplinas genéricas, eu leciono cursos de formação continuada também para professores da universidade, né? Eu trabalho com inclusão, então volto meio do cursos específicos para a área. Eu conheço vários professores de outras áreas. Agora, por exemplo, eu estou com um curso que tem gente da medicina, tem gente das áreas técnicas, de várias áreas, biológicas, humanas, exatas. E vamos buscar o curso que eu ministro, que fala sobre tecnologias assistivas, ou, mais genérico, fala sobre inclusão. Então, estou transitando em toda instituição, em toda universidade. Está sendo uma experiência bem prazerosa. Que legal, hein? Pessoal, vamos começar então. Acho que já deu. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui nessa nossa conversa ao vivo, pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, pelo YouTube. É uma conversa que, na verdade, tem como principal objetivo apresentar propostas, né, de inclusão e de construção de políticas públicas para pessoas com deficiência da cidade de São Paulo. Nós temos, logicamente, nós já temos aqui um plano municipal, nós temos uma secretaria municipal, nós temos plano estadual, plano nacional, mas nós queremos aperfeiçoar a legislação existente e aperfeiçoar também, logicamente, as políticas em curso hoje no Brasil, mas, sobretudo, pensando na cidade de São Paulo, uma cidade difícil, uma cidade, ao mesmo tempo que é a cidade mais rica, né? É a cidade que tem o maior número de equipamentos em todas as áreas, mas é também a cidade que vive as maiores contradições, que tem a maior desigualdade, uma pobreza extrema, ela vive essa grande contradição, riqueza e pobreza. E é muito importante formular essas políticas, principalmente nesse momento em que nós vamos entrar no processo eleitoral, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, na eleição do dia 15 de novembro, né, nas prefeituras de todo o Brasil. E é muito importante, já nesse primeiro momento, apresentar propostas nessa área, que é uma área que não tem apoio governamental, o apoio é muito pouco, não tem, às vezes tem uma secretaria, mas não tem orçamento, não tem dinheiro, daí não adianta também. Eu tenho acompanhado bastante a situação do Estado de São Paulo, acompanho também um pouco aqui a situação da Prefeitura de São Paulo. Mas a ideia é ouvir vocês, para ver como que vocês enxergam isso, qual o diagnóstico que vocês estão fazendo dessa situação, como que nós podemos avançar nessas propostas de inclusão e de formulação de políticas públicas para pessoas com deficiência, isso em todas as áreas. E vocês todos aqui são militantes da área, são especialistas, vivem, inclusive, né, essa questão no dia a dia. Eu quero fazer a apresentação, então, das pessoas que estão presentes. A Sandra
Ramalhoso, que participa ativamente desse movimento aqui em São Paulo, o William de Jesus Silva também, que é aluno da Universidade de São Paulo, o William é funcionário do Ministério Público Estadual, trabalha no MP. Sempre que eu vou lá no SEDUC, eu encontro ele, porque ele trabalha ao lado ali do Ministério Público, que atua na área da educação e tem feito um trabalho muito importante nessa área. O Ari Colatti, que nosso querido colega também, que eu conheci desse movimento da Polio, né, junto com a Sandra, na Assembleia Legislativa de São Paulo, quando nós conseguimos aprovar um projeto de lei, graças à luta de vocês naquele movimento, naquela frente. Nós aprovamos o projeto criando a coordenadoria, né, específica da área de vocês. O projeto foi aprovado, porém foi vetado na época pelo Alckmin. E nós estamos tentando até hoje, nós não desistimos de derrubar o veto daquele projeto, que é um projeto de vocês. Foi formulado coletivamente, depois de muitas audiências e encontros, né? Nós estamos aqui com a Adriana Godoy também, que é mãe de uma criança, né? Depois ela vai falar sobre isso, e ela é cantora também, grande cantora. A Maria Dolores Fortes, que eu conheço há muitos anos. Maria Dolores, conheço desde quando ela estudava na Unisa, fazia pedagogia na Universidade de Santo Amaro, nos anos 90, no final dos anos 90, eu acho, não, por aí, né, 90, início dos anos 2000, eu me lembro que você saia lá do Jardim Apurá, cadeirante, pegando ônibus para chegar até a Unisa, e depois conseguiu se formar, mas depois você teve um outro feito, maior ainda, você ia fazer pós na PUC, que era mais longe ainda do Jardim Apurá, né, e até a PUC fazer a pós-graduação, e depois você fez concurso e passou numa universidade federal, né? E você hoje é professora da faculdade do Centro de Educação, para a nossa faculdade de educação. Vai ser muito bom ouvir a Dolores, o Luiz Lopes, que foi secretário, tem uma experiência militante da área, mas também teve uma experiência administrativa como secretário adjunto aqui do Estado de São Paulo. E a nossa também, Adriana Torres, também, que tenho certeza que ela vai dar uma grande contribuição para esse debate. Chegou agora, que acabou de chegar, o vereador Celso Gianazzi, que na Câmara Municipal tem o Conselho de Inclusão, que tem feito já com muita profundidade, já há um bom tempo, esse debate. A ideia, então, é essa, para começar, para passar a palavra para vocês, ouvir o diagnóstico, como que vocês estão vendo essa questão, contribuições, como que a gente pode aperfeiçoar e melhorar o que já existe em São Paulo. Quero passar para o Celso fazer uma saudação, depois eu passo para Sandra Ramalhoso fazer aqui a coordenação, inclusive, porque ela que é a grande militante aqui desse movimento, é a nossa vice na nossa chapa, então é uma honra enorme, Sandra, ter você aqui hoje com a gente. Celso? Então, só um pouquinho antes do Celso, só queria sugerir o seguinte: há pessoas com deficiência visual assistindo a gente. Então, se cada um, antes de falar, pudesse descrever, né, camisa, cabelo, óculos ou não óculos, careca, não careca, tá bom, cabelo loiro, cabelo não loiro, gordo, magro, tá legal? Então, se cada um, antes de falar, fizer uma pequena descrição de si, tá? Aí, para a gente também contemplar essa acessibilidade. Obrigada. Ótimo. Antes, Celso, eu tinha já apresentado a Maísa no começo, eu reforço agora que está todo mundo, tem a Maísa, que está fazendo a tradução aqui, a linguagem de Libras. Maísa está nos acompanhando hoje. Celso. Boa noite a todos, boa noite a todos. Boa noite, Luiz Lopes, a Maria de Lourdes, a Adriana Godoy, participante do nosso Conselho de Inclusão Escolar, a Adriana Torres, o Ari Colatti, a Sandra, o grande William, que está aqui com a gente, acompanhando. Importante, o Vitor também está aqui. Sandra e Carlos e Sandra, né? Importantíssima essa discussão que vocês estão propondo nessa noite, de trazer... conversar, dialogar com as pessoas que entendem, né, desse assunto, as propostas para pessoas com deficiência na cidade de São Paulo. A chapa que vocês organizaram
como Carlos, pré-candidato a prefeito, e a Sandra Ramalhoso, vice-candidata a prefeita. É uma chapa muito forte, é uma chapa que traz uma discussão muito grande, sobretudo nesse tema que nós vamos falar aqui hoje, que vocês vão poder, vocês que entendem do assunto, vão poder expressar aqui. Então, é muito importante esse momento, né, discutirmos esse assunto. Na Câmara Municipal, nós temos lá o Conselho de Inclusão Escolar, o Conselho com muitas propostas, e propostas já que se tornaram, inclusive, lei, né? Temos lá a lei... licença paternidade aqui para o servidor público municipal que tenha filho com deficiência. Então, é fruto de um trabalho, de uma discussão do Conselho de Inclusão Escolar, de uma pauta tão importante e tão necessária na cidade de São Paulo. Então, ouvi-los aqui. Então, eu, Sandra, acabei não falando, Sandra, estou de óculos, de barba, tenho cabelo claro, estou de roupa clara. Então, são algumas características, né, para você dizer para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, muito importante e muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, Carlos e Sandra e os demais companheiros. Beleza. E tem a luta contra o Supaprev também, né, Celso? Com certeza, William. Vamos passar para a Sandra. Cadê a Sandra? Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, para a gente falar um pouco sobre políticas públicas para as pessoas com deficiência. Mas eu ouvi uma reportagem outro dia, uma entrevistada negra, falando que um dia ela queria ser convidada não só para falar da negritude e da discriminação, mas para ela falar da sociedade em si, da economia, do dólar que sobe. Então, eu sonho com esse dia, que um dia a gente não vai precisar ficar falando sobre nós. Eu sou uma mulher clara, cabelo grisalho, estou de óculos, uma echarpe amarela e sou meia gordinha. Então, é uma satisfação ter sido convidada para compor essa chapa, trazer essa oportunidade de discussão que a sociedade, né, que a cidade de São Paulo, o município de São Paulo, ele seja um exemplo para o Brasil, em termos de acessibilidade, em termos de acolhimento e de simplesmente cumprir a lei. Porque nós temos muitas leis, elas precisam ser cumpridas, elas precisam ser regulamentadas, né? Então, nós precisamos que o São Paulo, Brasil precisa de São Paulo, né? Precisa desse exemplo, porque todas as cidades precisam ter isso. E é muito importante que São Paulo tome a dianteira, né? Tome a dianteira e realmente respeite os direitos de todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. Vou passar, então, para o William. William. Pois não, professor Janazzi. Antes de tudo, eu quero dizer que eu sou um autista preto, né, com traços finos, usando camiseta vermelha, né, até em alusão ao nosso partido, o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Eu estou com um quadro ao fundo, numa parede branca, né, aqui no Arte 8, no centro de São Paulo, e lógico, né, quero começar agradecendo a sua assessoria pelo convite, agradecer por terem acolhido também a nossa companheira aqui, a Adriana Torres, né? Houve até uma falha, vocês esqueceram de ler o currículo dela, pô. Ela é minha colega lá na Abraça. Vamos deixar ela, na vez dela, ela falar, mas assim, né? Eu estou até um pouco nervoso, né, mas faz parte, eu me sinto lisonjeado, né, em fazer parte, né, em participar desse processo de construção da pré-candidatura, que eu creio que vai ser vitoriosa, apesar das dificuldades, da sua pré-candidatura, da pré-candidatura da camarada Sandra, que é minha colega lá no setorial de pessoas com deficiência também, e vem desempenhando um papel espetacular nos conselhos temáticos. Eu estou lá no Conselho de Inclusão Escolar na Câmara Municipal também, né, como autista, né, e como ativista pela neurodiversidade. Eu acho importante a gente ocupar esses espaços, né? Eu estou fazendo minha parte lá no
conselho, no subcomitê de inclusão lá no Ministério Público, lá na Abraça, na USP Leste. Eu tenho feito uma batalha incessante desde que eu entrei lá em 2017 para que o meu curso de gestão de políticas públicas, comece a discutir com mais afinco a questão das políticas públicas para a pessoa com deficiência. E no campo do autismo, né, eu já começo dizendo que algumas coisas muito básicas devem estar no programa de governo do PSOL, né, independentemente de quem for o candidato. Pode ser você, pode ser a deputada federal Sâmia Bonfim, pode ser o Guilherme Boulos. Enfim, não importa. Autismo e neurodiversidade tem que estar no programa de governo, tem que estar nas políticas públicas de forma permanente. A gente tem que garantir um sistema municipal de emprego apoiado para a comunidade autista, para as pessoas autistas. A gente tem que fortalecer os centros de atenção psicossocial, facilitar o acesso ao diagnóstico para autistas na idade adulta, sobretudo para mulheres, comunidade LGBT, autistas negros, como é meu caso, autistas até que estão no grupo dos chamados não binários, ainda dentro da comunidade LGBT, na comunidade trans. Lógico, eu não posso falar por esses públicos que eu citei, até porque não é meu lugar de fala, mas é importante destacar isso. A gente tem que colocar no programa de governo também essa questão do combate ao capacitismo. Nós, autistas, né, eu, Adriano, entre tantos outros, nós sofremos, nós comemos o pão que o diabo amassou, né, por conta dessa questão do capacitismo, da negação em reconhecer o autismo como uma identidade também, querendo ou não, mesmo sendo uma condição neurológica atípica, é também para efeitos de ativismo, de protagonismo, uma identidade, porque é uma forma de funcionamento cerebral neurodiverso, né? A gente tem que sair um pouco dessa bolha do modelo médico de deficiência, parar de dar lugar de fala até para aqueles autistas que não falam, que não têm a comunicação oralizada. Cada autista pode se comunicar à sua própria maneira, interagir com o ambiente à sua própria maneira. A gente tem que investir também em acessibilidade. Enfim, são alguns pontos que eu gostaria de colocar, mas que a gente vai conversando ao longo dessa live. Muito obrigado, William. Vou passar, então, para a professora Maria Dolores. Dolores. Olá a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui nessa noite desse bate-papo com vocês. Bom, descrevendo-me, sou uma pessoa de pele clara, cabelos grandes, rostinho parecendo uma lua, pequenininha, cadeirante. É uma grande alegria estar nesse debate com você, apesar de ter... Hoje eu sou híbrida, né? Eu brinco que eu passo um tempo em São Paulo, depois volto para Maceió, que é aqui que eu moro agora, mas fico pelo menos 3, 4 vezes ao ano trabalhando em São Paulo, ou congressos, ou palestrando, ou fazendo pesquisas, que a minha pesquisa é em âmbito nacional, eu pesquiso escolas criativas e inclusivas. Então, pego algumas referências em São Paulo, que a gente tem evoluído, e a minha luta também para a inclusão continua sendo em nível de Brasil, né? Eu acredito que São Paulo já evoluiu muito, já cresceu muito. Agradeço muito ao meu querido professor Carlos Gianazzi, né? Ainda tenho como professor, que ele foi meu professor na graduação, passou pela minha jornada enquanto estudante. Hoje eu já tenho um doutorado, pós-doutorado, estou cursando, fazendo, e vou a PUC também buscar conhecimento. Então, agora a viagem não é mais do Jardim Apurá, é de Maceió até Perdizes, né? E outras instituições que venham buscar parcerias para pesquisa e para conhecimentos mais amplos. E a gente sabe que a luta para a inclusão em São Paulo, em todos os seus aspectos, a luta para a diversidade se fazer presente, né? Para cada pessoa, em sua diversidade, construir o seu lugar de pertencimento, ela é muito grande. São Paulo ainda tem muitas bifurcações nesse processo de inclusão. Ainda tem muitas coisas aí que estão deixando a desejar demais. Tivemos um retrocesso muito grande, percebo principalmente na questão do transporte e da acessibilidade, né? Tivemos um tempo aí de muito crescimento com relação à arquitetura de São Paulo ter se tornado mais acessível. Daqui a pouco eu volto, 6 meses depois, encontro as ruas com buracos, as sinalizações falhas,
Então, pessoas com deficiência, seja ela qual for, visual, auditiva e de mobilidade, têm encontrado muita dificuldade. O transporte, eu acredito que caiu muito. Eu tenho encontrado vários ônibus com elevadores quebrados, pessoas sem o devido treinamento. Então, eu acredito que quem vier por aí assumir essa prefeitura, que você tem, eu acredito que é uma chapa que tem muita competência, né? Até por conhecer já a nossa história e a nossa luta. Carlos me acompanhou desde muito jovem, já faz mais de 10 anos que nós nos conhecemos. Me acompanhei em toda a luta, desde da minha viagem à Europa, da minha graduação, da minha vinda para Alagoas. Tem sabido como tem sido árdua essa luta para encontrar um lugar ao sol, construir esse lugar de pertencimento em todos os espaços, principalmente numa metrópole que deveria ser referência em inclusão e acessibilidade como São Paulo. Então, estamos juntos para muitas trocas e muitos espaços de crescimento, né? Acho que a gente está aí para isso. Muito obrigado, Maria Dolores. Ari Colatti. Oi, boa noite. Carlos, a gente se conheceu, foi numa manifestação contra o reitor da Universidade Mackenzie, fez uns discursos homofóbicos, na manifestação LGBT, e na Marcha da Lâmpada, contra os rapazes que foram agredidos na Paulista, anos atrás, pela questão da lâmpada. E depois, pelo teatro que nos encontramos, eu soube da coisa da polio e me perguntou se poderia ajudar. Ele se ferrou, porque no dia seguinte já estava eu atrás. Foi lá no Sátiros que nós nos encontramos, foi, né? Foi no Sátiros. E você falou da questão da polio, isso mesmo. Aí você falou que eu posso fazer. Eu falei, agora ele vai ver o trabalho que vai arrumar. Aí a gente fez esse trabalho, desenvolveu, que é um projeto que nós queremos um centro de tratamento, referência em pós-polio e doenças neuromusculares, né? Que é uma questão que abrange muitos de nós. E dentro dessas propostas de hoje, além dessa, o que eu gostaria de incluir, que seria moradias inclusivas, ou assistidas, ou moradias independentes também. Já houve um caso desse em São Paulo, com artistas e pessoas idosas, mas parou, né? E nós não temos essa questão, e pode ser feito, não é nada assim do outro mundo, porque as pessoas não têm, pessoas com deficiência, são casos que têm que ser adaptadas, e pessoas que precisam de assistência, precisam de um cuidador, né? Pessoas que moram independente, precisam, às vezes, de pequenas ajudas, mas casas que sejam adaptadas, né? Nós vemos também hoje a questão de asilos, né? Nós somos pessoas com HIV que são largadas, as ONGs de HIV silenciam, não falam. Eu já passei com isso com a minha mãe, né? Ficamos brigando por isso. Em hospitais acamados, que você mesmo entrou com uma ação contra o HCIOT, né? 2 amigos nossos que têm pólio, que estavam lá sem comer. Paulo e a Eliana. Eles estão lá, Ari? Continuam lá? Não, a Eliane saiu, acho que deve estar assistindo a gente, eu avisei o Paulo também, se estiverem por aí. E a Eliane está numa casa, né, que ela conseguiu com doações e ajudas, está cuidador. O Paulo continua no hospital, né? O que é um absurdo, né? O Estado não fornecer para ele uma moradia digna, né? Então, isso que falta para nós, e é possível. Mas para que isso tudo seja feito, eu acredito que nós precisamos de um censo. Para você desenvolver projetos, você tem que ter dados. Somos 50 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. São Paulo é um país, a cidade. Então, nós precisamos desses dados. Para isso, nós precisamos de pesquisa, esses dados. Para você, por exemplo, que é um deputado, Celso, que é um vereador, você precisa desses dados. Para quantas pessoas nós vamos? Quantos vai precisar? Quais pessoas? Então, isso é muito importante ter no censo de São Paulo, quantas pessoas, não com deficiência, 5 pessoas com deficiência, mas a patologia delas, o CID, qual o grau de deficiência. Porque aí você pode trabalhar em cima desses dados os projetos. Não só esses que eu estou falando, mas eu creio que todos estão aqui falando vão precisar desses dados. E isso eu acho importante no dia de hoje, a gente falar. Obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Ari. Vamos ouvir, então, vou passar para o Luiz Lopes. Tudo bom? Bem. Gente, prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite, agradecer a Sandra.
minha colega de pólio desde a infância, né? Se bobear, o mesmo vírus pegou nós dois, que éramos vizinhos, e né, ficamos com sequela da pólio no mesmo período. Bom, falar em política pública, primeiro me identificar, né? Eu sou um homem de 58 anos, cabelo comprido por conta da Covid, né? Do isolamento social, de óculos e tô de blusa preta, sou cadeirante e tetraplégico. Atualmente eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, né? Como analista de políticas públicas. É muito amplo, né, o leque de... Cada um de nós vai falar e cada um de nós vai abordar uma frente, né, onde você encontra carências e pode apresentar vários projetos e ideias. Mas acho que talvez eu queira ficar, até porque já trabalhei com política pública na área e continuo trabalhando, na questão da transversalidade. Né? O grande desafio da proposição de políticas para pessoas com deficiência, eu acho que ele está na transversalidade. E quando você está dentro da máquina, você identifica que é muito bonito falar de transversalidade, todo mundo acha interessante, se oferece para ser parceiro, mas a transversalidade tem um problema de base, que é o custeio. Na hora de definir quem vai botar dinheiro para fazer a coisa sair do papel e acontecer, você tem toda uma discussão sobre competências legais, orçamentos comprometidos, e aí a coisa muitas vezes não anda. Né? Então, eu acho que uma das questões que uma nova política com um olhar diferente para essa questão pode implantar é justamente garantir o custeio das ações transversais, focalizando as demandas das pessoas com deficiência. Eu acho que não é muito absurdo se falar num fundo municipal. Eu sei que a Secretaria Municipal já tem um orçamento, claro, mas acho que até para que a sociedade civil possa oferecer sugestões, possa ter acesso a recursos públicos para tocar projetos, independentemente de bandeiras partidárias, né, de quem esteja no poder. Eu acho que a criação de um fundo municipal para pessoas com deficiência, para financiar esses projetos da sociedade é muito importante, seria muito importante. Eu acho que o controle social deve ser enfatizado, quer dizer, a participação de pessoas com deficiência nos grandes conselhos, como eu sei que já acontece, mas poderia acontecer até de uma maneira um pouco mais enfática. Eu acho que o papel, o município, ele tem que ter mais clareza sobre o peso e a importância que ele tem como indutor dessas políticas. Né? Eu posso fazer compras, né? A prefeitura é uma grande compradora, eu posso comprar de empresas comprometidas que cumpram a lei de cotas, por exemplo, né? Eu posso usar o peso da prefeitura como um indutor dessas mudanças de comportamento. E eu acho que, só para finalizar, para não falar muito aqui, eu acho que uma questão que também um novo olhar, uma gestão preocupada de fato com essa área pode ter inverter um pouco prioridades e pensar no indivíduo como um todo. Né? A deficiência ela está muito marcada no corpo das pessoas. Né? E o indivíduo, o corpo desse indivíduo, ele traz não só a marca da deficiência, mas também as marcas da classe, da raça. Né? Então, o indivíduo ele tem que ser visto como um todo. E as políticas voltadas para as populações ditas minoritárias, ou no caso mais oprimidas, eu acho que elas podem atuar de uma maneira integral, olhando o ser humano, né, como um todo, cruzando essas múltiplas vulnerabilidades, né,
e propondo um olhar holístico, quer dizer, uma ação que focalize, primeiro, as periferias da cidade, né, a população com esse perfil, essa múltipla vulnerabilidade localizada nas zonas nas franjas da cidade. Eu acho que seria um ótimo começo de uma mudança de paradigma mesmo, né? Claro que tem muito mais coisa para a gente conversar e se a gente conseguir ter essa oportunidade ainda essa noite, vai ser muito bom. Obrigado. Obrigado, Luiz. Passar para a Adriana Godoy. Adriana, libera o seu microfone. Adriana. Olá, aqui, Isso. Cheguei? Isso, Ok. cheguei. Então, um comecinho de noite aqui, né? Uma boa noite a todos. Que alegria o convite aqui de poder participar desse momento, eu acho que importante mesmo. Para mim, eu vou falar em especial, pessoalmente, uma coisa aqui que eu nem iria falar se alguns colegas e colegas aqui presentes não tivessem comentado, mas é a relação, assim, com a sua pessoa. E, deputado, comecei a votar, assim, ó, comecei a ter um pouco mais de consciência política, um pouquinho mais velha, depois que eu tinha já mesmo já tendo meu título de eleitor ali aos 16 anos, eu ia meio no vai da valsa, né? Como é que se diz? Na minha época, a gente ainda falava esse termo, usava, né? Eu ouvia bastante. Mas eu me lembro, uma das primeiras vezes que eu ouvi um pronunciamento seu, e você concorrendo a vereador e tal, e desde então eu venho acompanhando e sempre foi assim a sua pessoa que nessa luta pela educação, também pela classe artística, né? Grande parte do seu movimento também sempre aconteceu nessa linha. Então, hoje, poder estar aqui e a convite da Sandra, que é uma colega que eu conheci no Conselho de Inclusão, e que eu agradeço assim a vida em todos os parâmetros, porque talvez eu não estivesse falando de inclusão, não tivesse falando de pessoa com deficiência, eu não tivesse reelaborado as minhas convicções, os meus paradigmas, o meu conceito social, verdadeiramente, se não fosse o meu segundo filho, que não é criança, é um jovem já, com 17 anos, né? Ele completou 17 anos em fevereiro, e é autista, um autista que é tido, né, com diagnóstico moderado. Então, e eu comecei a entrar no ativismo da política pública, eu acho que mais voltado para a área da educação, porque foi dentro da escola regular que ele se desenvolveu e se desenvolve desde pequeno. A gente começou no ensino público, né? E foi dentro dessa convivência, desse parâmetro que eu entendi o que eram as barreiras, né? O que são barreiras atitudinais, o que é acessibilidade, o que é o direito à educação, a importância da educação pública, a importância de uma secretaria ou de um colegiado, vamos assim dizer, que se diz comprometido com a educação inclusiva e com recursos de acessibilidade. Então, nessa convivência, vivendo as lutas da inclusão escolar, porque eu falo lutas porque a gente fala de uma transformação social profunda, né, de uma sociedade que é constituída na opressão, porque a sociedade brasileira, em todos os âmbitos aqui, é constituída na opressão, a pessoa com deficiência está dentro desse contexto, e isso leva a uma outra, consequente, a visão da pessoa com deficiência sempre voltada ao capacitismo, né, de que é uma pessoa não autônoma, e onde aquele que não é o deficiente pode determinar ou não a capacidade do outro. E isso, dentro da área da educação, é uma questão seríssima, porque impõe limitações no indivíduo, né? A gente limita o indivíduo nas áreas do conhecimento, nas áreas da convivência social, que é uma das funções fundamentais da escola. A gente, no momento de pandemia aqui,
tem visto a importância desse convívio social em todas as áreas, em todos os âmbitos, né, presencialmente. Então, para mim, poder hoje fazer, de alguma forma, uma união, né, de todos esses laços e ter aqui presente aqui o William, que é uma pessoa que eu tenho um carinho tremendo e aprendo muito sempre em nossas conversas. É um momento, eu sinto hoje, a data de hoje, o horário de hoje, assim, como algo muito especial e fico muito feliz de poder estar aqui. E eu acho que, para finalizar já a minha colocação, eu vou ao encontro do que o Luiz Lopes colocou, assim, sempre nessa perspectiva também do aprendizado como um todo, e do que o William coloca, que é a importância do protagonismo, falando ainda da comunidade da pessoa autista, fundamental que a gente aprenda a construir a realização do protagonismo, né? Porque a gente ainda pratica muito lidando com eles numa terceira pessoa, né? Ele e ela, e não observando, não dando a devida atenção e observância ao protagonismo, ao que diz o protagonismo dentro da comunidade autista. Eu digo isso como mãe, né? E aqui, com uma coisa que eu sempre tenho procurado fortalecer muito nos meus diálogos com a educação, que eu tenho oportunidade de ter também, já ter aqui na cidade de São Paulo, na área da educação especial, ou no Ministério Público também contribuído no GEDUC, é sobre a questão da transversalidade, né? Que é exatamente como o Luiz Lopes colocou, enquanto a gente não pensar na raiz da situação, de como compreender o indivíduo e as máquinas que a gente tem, né? Para salvaguardar todos os direitos desse indivíduo, mas pensar isso de uma forma integrada, a gente pouco consegue avançar, né? A gente vai começar sempre, a gente tem a pandemia nessa questão, ela expôs toda a hipocrisia, né, que, vamos assim dizer, que a gente poderia ter colocado embaixo do tapete. Ela está exposta hoje na área da educação, ela está exposta na área da assistência social, ela está exposta na economia, a gente não tem... Então, a gente pensar uma política pública que possa, inclusive, agora, nesse momento, provisionar uma situação de proteção social como a que a gente está vivendo hoje, é uma questão fundamental. E eu acho que pensar que qualquer construção de política pública, então, a gente falando aqui do nosso assunto específico, na área da pessoa com deficiência, a gente tem uma Constituição que rege isso tudo, que é a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, que com o status que tem constitucional, traz um conceito novo de sociedade, onde a gente firma aí, e tem que quebrar as barreiras, tal qual o Luiz bem colocou, nessa questão de orçamentos, de como se entender um orçamento integrado que supra e garanta a acessibilidade do cidadão e da cidadã em todos os âmbitos, quando ele tem barreiras para praticar essa sua cidadania, né? Desde pensando no direito à educação, à infância, à creche, à saúde, à escolarização, o emprego apoiado. Então, a gente fala de uma máquina de vida, trazendo acesso e condição para a população. Então, para mim, é maravilhoso, me sinto honrada de poder trocar e ouvir, acima de tudo ouvir, porque eu sempre reflito muito depois dessas conversas. Obrigado, Adriana. Se descreve, Adriana. Ai, meu Deus, e olha que eu escrevi várias anotações aqui, me desculpem, gente. Eu escrevi a minha anotação para fazer a descrição. Então, eu vou aqui seguir um pouco da descrição que o William fez, que foi muito... Gostei bastante. Então, eu estou aqui apoiada ao meu piano aqui, parece ter um móvel aqui. Eu sou musicista, sou cantora, eu estou aqui na minha salinha de estudos. Meu cabelo está jogado do lado direito, eu estou meio cabeluda por conta da pandemia, eu estou na transição do cabelo branco, né, do grisalho, eu tenho 44 anos, e tem ele só de um lado, eu estou de óculos vermelhos, estou de brincos vermelhos, tenho a pele branca, sou clarinha, assim, embora seja descendente de libaneses, beduínos, e estou com um casaco meio brilhante, marrom usado, e uma blusa vermelha por baixo. Eu acho que eu acertei. Legal. Beleza. Vamos passar agora sim para a Adriana Torres, que é da Abraça, né? Pode falar mais
sobre o seu trabalho lá. Adriana, muito obrigado pela sua presença. Adriana Torres. Obrigada pelo convite. Eu achei uma honra, realmente, porque, veja bem, uma mineirinha vai falar o quê para os paulistas, né? Eu que estou aqui na roça. Bem, prazer falar aí com Sandra. Eu não guardei o nome de todo mundo, né? Ari, Luiz, a Maísa de Libras, meu querido amigo e companheiro de abraça, William, Adriana Godoy, minha companheira de Facebook e de lutas, né, Adriana? O Celso, Sandra e Carlos, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu estou no meu escritório, aqui dentro de casa, com algumas prateleiras brancas lotadas de livros e bem bagunçada atrás de mim. Estou sentada em uma cadeira preta toda estragada por causa dos meus gatos. Eu sou uma mulher branca de 48 anos, uso um casaco vermelho, uma blusa preta e estou num peso médio. Meu cabelo também está com a raiz crescida e aparecendo os brancos. Eu acho que uma das coisas mais importantes quando se fala em política pública, né, dentro dessa questão da transversalidade, é o público, é a sociedade em si. São Paulo hoje, assim como Belo Horizonte e outras cidades, tem várias ferramentas de participação social. Tem vários espaços democráticos, correto? E nesses espaços existe a oportunidade de todas e todos poderem incidir na elaboração tanto de uma agenda de políticas públicas, tanto na própria legislação. O que eu percebo é que a nossa legislação, principalmente em relação hoje à pessoa com deficiência, ela é hoje uma das legislações mais avançadas do mundo, né? Nós temos o modelo social de deficiência como base da nossa legislação, e nada pode ir contra a CDPD. Ao mesmo tempo, nós temos uma sociedade que, em geral, não faz a mínima ideia do que seja modelo social de deficiência, que não faz a mínima ideia do que seja inclusão, e que desconhece completamente a causa das pessoas com deficiência. É como se as pessoas com deficiência só falassem com elas mesmas o tempo inteiro. E isso precisa mudar, porque a maior barreira enfrentada por nós é a atitudinal. Quando o próprio governo chega e faz uma propaganda capacitista, como, olha, cuidado, não beba, porque se você dirigir, você pode virar um cadeirante. Isso é capacitismo, né? O ruim é eu morrer, não é virar cadeirante. A pessoa, nossa, realmente, eu não posso virar cadeirante, então eu não vou beber. Esse capacitismo estrutural da nossa sociedade precisa ser debatido. A sociedade só vai perceber os direitos da pessoa com deficiência quando começar a olhar para a pessoa com deficiência no mesmo nível que nós olhamos, né, para todas e todos. E, para isso, é preciso capacitar as pessoas com deficiência nessa participação, no entendimento do que é o PPAG, do PPA, né? PPAG é como chama aqui no governo de Minas, do PPA, na leitura do LDO, da LOA, justamente pela questão aí orçamentária que foi citada, na questão do plano de metas, da leitura dos indicadores. Antes de eu estar na Abraça, eu era integrante do movimento Nossa BH, que é parceiro da Rede Nossa São Paulo, né, que atua aí principalmente com a criação e elaboração de indicadores de qualidade de vida. E hoje mesmo, por coincidência, eu vi no site deles uma pesquisa sobre questões relacionadas à pessoa com deficiência. Será que todos têm acesso a isso? Todos estão discutindo essas pesquisas? Como está a realidade da inclusão nas suas escolas, se a maioria das mães e dos pais não sabem que a inclusão depende de determinadas ferramentas, depende de determinadas políticas, né? E acreditam que o melhor para o filho é ficar, por exemplo, numa clínica escola
como reza aí um projeto de lei que hoje está no Senado, querendo tirar os autistas grau 3 da escola comum por motivo de deficiência e colocá-los em uma clínica escola que nada mais é que um manicômio sem pernoite. Sem o conhecimento da sociedade, sem essa visibilidade das causas relacionadas à pessoa com deficiência, não adianta fazer legislações, políticas públicas, porque elas não vão para frente. No caso de pessoas autistas como nós, por exemplo, é uma condição pouquíssimo conhecida, né? Quando eu nasci, não existia diagnóstico de autismo no Brasil, né? Muito menos de Asperger. E o Asperger só foi acabar em 2012. Eu fui diagnosticada há pouco tempo porque eu tive um filho autista, que era igual a mim. E eu falava, como ele pode ser? Nós fazemos tantas coisas iguais. Nós temos milhares de adultos autistas em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio, sem diagnóstico, sem apoio, sem suporte. Muitos se transformaram ou viraram, estão em situação de rua hoje, justamente por não ter esse apoio, por não ter esse suporte. Então, tem muita coisa a ser feita na prática, mas iniciando pela conscientização de toda a sociedade, né? Da ideia radical de que pessoas com deficiência são gente e têm os mesmos direitos das pessoas sem deficiência. É isso. Valeu, Adriana. Acho que a gente pode falar... Antes de continuar, professor, só um detalhe, né? A gente podia falar um pouco mais do paradigma da neurodiversidade, porque muita gente que está nos assistindo, acho que ainda não conhece, né, Drica? Então, acho importante a gente fazer essa observação. Quando a gente fala de neurodiversidade, a gente fala do respeito às diferenças neurológicas humanas, sabe? Rejeitar terminantemente a ideia de que condições neuroatípicas são doenças, são coisas negativas, e a neurodiversidade vai para muito além, por exemplo, do autismo, né? A neurodiversidade, ela também contempla as pessoas hiperativas, as pessoas com síndrome de Tourette, enfim, por aí vai, né? Bom, não quis te cortar, deputado, pode continuar. A palavra é de vocês, viu? Eu só quero aqui, mais ou menos aqui dar uma organizada. A Adriana Torres, você colocou uma questão uma área que a gente milita bastante, que é a educação. Na minha militância nessa área, desde professor, diretor de escola pública, depois professor universitário trabalhando com formação, e para nós é muito claro que nós defendemos a política educacional que existe hoje no Brasil, em geral, e é o que também determina a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a inclusão, preferencialmente, né, na rede regular de ensino. Essa é a nossa meta, é o nosso objetivo, e a gente tem cobrado muito, sobretudo das redes públicas de ensino, que elas criem as condições para o processo de inclusão nos cursos regulares, né, onde isso é possível, dando formação para os professores, garantindo acessibilidade e as condições objetivas para que isso ocorra. Nós estamos um pouco longe ainda porque não há investimento, na prática essas políticas não existem, não tem financiamento, não existe, aí a Dolores pode falar também, que é mais do que eu, não tem, em geral, nos cursos universitários não há formação nessa área, na área da educação especial. Eu mesmo trabalhei muito tempo na Unisa, fiz mestrado, fiz doutorado na USP e não tive nada praticamente na minha formação nessa área, né? E é assim em geral. Então, às vezes tem uma matéria no curso de pedagogia e olha lá, nos outros cursos de formação para professores, por exemplo, um professor de história, ele tem que fazer as matérias pedagógicas, a parte de licenciatura. E é muito difícil que ele tenha essa formação no curso de licenciatura. Aí ele ingressa na rede, passa no concurso público, ele chega na rede, estou falando de rede pública, mas tem a rede privada também, que não é muito diferente, né? Mas chega na rede pública, ele também não tem formação na rede, porque a Secretaria da Educação não oferece para ele, não há esse debate. Então, esse é um dos nossos desafios, né, na área da educação, que eu conheço um pouco mais. Agora, o nosso desafio é também
avançar nas outras áreas, na saúde, na cultura, no lazer, no transporte público. E aqui nós estamos com pessoas, né? Tem pessoas cadeirantes e tem pessoas que são autistas, por exemplo, né? Então, aqui nós temos 2 grupos de pessoas. Eu queria que vocês falassem agora rapidamente, nessa segunda e última rodada, agora fechando um pouquinho mais e com falas mais curtas, que propostas que vocês apresentariam para que a gente pudesse aperfeiçoar nesse momento? Por exemplo, o Ari, ele falou aqui de moradias, que é uma proposta concreta que ele apresentou, de moradias especiais, de construção de um censo, né, geral, aqui no caso para a cidade de São Paulo, pesquisa, censo, que você colocou. Tem a nossa luta, que é estadual, mas a gente pode trazer também aqui, fazer uma construção de uma coordenadoria municipal de pós-pólio, que é esse projeto que nós apresentamos em nível estadual. Aí inclui educação também. Oi? A educação, aí se inclui também, porque nós temos um grande problema de capacitar os profissionais de saúde tá. para o tratamento, não só de pós-pólio, mas de outras doenças neuromusculares, desde ela, que é uma doença degenerativa e fatal, né? Como o Duchenne também, que é degenerativa e fatal. Inclusive o Fabrício, que esteve conosco, ele já se foi, né? Que ele tinha Duchenne. Então, a capacitação, a informação para o profissional de saúde é muito importante e o custo é baixíssimo. O investimento, a gente não tem que falar em custo em saúde, né? A gente tem que falar em investimento. Chega desse papo de, é o custo. Não, saúde, né, é um investimento, né? O censo é um investimento. Para vocês fazerem os projetos, que nós vamos levar as propostas, é esse, né? Um centro neuromuscular, nós precisamos de quê? De educação para os médicos, né? A moradia, nós precisamos ter um censo para que quantas pessoas são, quantos lugares vamos precisar. Então, isso é muito importante falar do censo da parte da educação. Muito bem. O Luiz colocou uma questão importante da transversalidade, né, dessas políticas, né, atravessando todas as secretarias, todas as políticas públicas, que é muito importante. Aquela ideia da cidade educadora, que ela educa, né, com todos os seus espaços. E também, o que me chamou muita atenção, Luiz, que uma questão que você colocou foi das empresas concessionárias, empresas que prestam serviço para a prefeitura, no caso, para o poder público. Você pode exigir que elas também trabalhem a temática, que elas façam investimentos, elas podem colaborar, porque elas são concessionárias, você pode colocar como exigência para que uma empresa preste um serviço, por exemplo, para a prefeitura. Isso é importante entrar como proposta. Então, eu queria fazer a última rodada, pessoal, para vocês fazerem considerações finais, se alguém tiver propostas nesse sentido também, mais práticas, para a gente incorporar nesse programa, que independentemente da nossa candidatura, da Sandra e da minha, isso a gente vai levar para o debate maior da cidade de São Paulo. Não é para ficar só com a gente aqui. Isso é algo mais amplo, mais suprapartidário, né? A gente vai encaminhar para o debate geral, que vai ocorrer dentro de alguns meses. A gente vai entrar nesse debate dos programas e a gente vai colocar como fruto desse encontro algumas propostas para aperfeiçoar a luta na construção de políticas públicas para pessoas com deficiente. Então, eu queria seguir a mesma ordem, voltando com a Sandra, a gente vai seguir na mesma ordem, já partindo para o encaminhamento final da nossa live. Sandra Ramalhoso. Então, eu queria destacar que é uma área que eu trabalho bastante, que eu discuto bastante, que é a mobilidade urbana. Não adianta a gente ter escolas acessíveis, ter o hospital que oferece determinados serviços, se nós não conseguimos chegar a esses equipamentos. Se não temos um transporte digno, né? Calçadas dignas. Foi feito um plano emergencial de calçadas e o dinheiro, onde foi? Não estamos vendo nada de planos de emergência de calçadas, né? As subprefeituras não estão investindo nisso, né? Onde estão essas calçadas? O ônibus, eles falam, os ônibus são acessíveis, nós temos 100% dos ônibus acessíveis. Não, nós temos ônibus
excludentes, que são aqueles micro e mini que utilizam o elevador. Eles são excludentes por quê? Porque, primeiro, é só para pessoas cadeirantes que podem utilizar aquele equipamento. Segundo, dentro do próprio ônibus, você tem um corredor de 45 centímetros. Sabe, a maioria da sociedade não tem 45 centímetros de largura, entendeu? Eu sou gordinha, mas eu posso dizer que muitas pessoas são que nem eu, ou mais, entendeu? Então, como passa com uma mochila, uma mãe grávida, uma mulher mais obesa, um homem, um idoso? O nosso transporte ele é feito para atletas e não para pessoas reais. Subir aqueles degraus não é qualquer um que sobe. Não é mesmo. Então, a sociedade não é atleta, a sociedade ela tem pessoas de tudo quanto é jeito. As pessoas mais baixinhas, elas não alcançam o ônibus. Não consegue sentar no banco do ônibus. E as pessoas idosas, né, que têm dificuldade também. Exato. A subida e descida é um perigo. E os tombos que eles levam na calçada. Né? E tem também a questão da adaptação sensorial, né, Sandra? Para nós isso é uma tormenta. Exatamente. Então, a gente precisa pedir, exigir projetos que realmente seja 100% acessível para toda a população. Eu costumo dizer que aquilo que é bom para nós é ótimo para a sociedade. Uhum. Se o ônibus tem uma rampa, que nem o articulado, aquilo é bom para todo mundo. A suspensão abaixa facilita a entrada do idoso. O corredor ali tem 70 centímetros. É bem diferente dos 45. Então, a gente precisa brigar por uma sociedade que realmente acolhe essas pessoas. Chega aqui um turista, ele vai pegar o ônibus, um turista com deficiência, como é que ele faz? Como é que ele pega o transporte público? Eu, por exemplo, não gosto de usar o metrô, porque eu não sei se na estação que eu vou chegar, por um acaso o elevador vai estar funcionando. E aí a pessoa do metrô fala para mim, não tem problema, a gente te carrega. Aí eu falo para ele, olha bem para mim, vê se você vai carregar eu. Não vai, filho. Então, é assim, é muito complicado, porque nós precisamos ter isso, nós temos estatísticas. E outra coisa que eu queria destacar também, aproveitar aqui, é a mulher com deficiência. Essa pandemia, ela escancarou a violência contra a mulher. E a mulher com deficiência em casa? Como que deve estar essa violência? O que é que ela deve estar passando? Essas crianças que não vão à escola, que não podem estar se comunicando com a sociedade, que tipo de violência elas podem ter dentro de casa? Nós precisamos criar um meio de que elas consigam alcançar as delegacias, fazerem as suas denúncias e para onde irem. Porque não adianta nada também, a gente pega, ela vai lá fazer a denúncia e depois ela é obrigada a voltar para casa. Então, como é que faz? Né? Então, tem gente que desiste de fazer a denúncia, por quê? O que vai fazer depois? Né? Então, outra coisa, a saúde, o sistema de saúde, como que ele absorve a mulher com deficiência? Como é que ele acolhe? Ele fala, você não precisa fazer ginecológico. Não, imagina. Mas eu não sou uma mulher? Eu tive 2 filhos, eu não preciso fazer um tratamento ginecológico? Como não? Então, a gente chega nesses lugares e não tem atendimento. Nós que somos de pólio, quantos médicos, né, Luiz, chegam para a gente e falam assim, mas você sente? Mas você tem, né? Como não desconhecem completamente a nossa doença, os nossos prognósticos. Nós somos médicos de nós mesmos, porque estamos realmente todos abandonados. E uma denúncia que eu quero fazer aqui para terminar. A pessoa com deficiência, o sistema de saúde, colocou como último lugar, o último grupo a tomar a vacina contra a gripe. Como que eles fizeram uma coisa dessa? Se nós somos um grupo de risco, de alto risco, e fomos os últimos,
Então, e depois outro, não tínhamos um critério para a gente... éramos um critério excludente para o uso de respiradores, para acesso à UTI. Nós que devemos, então, ter sido, em primeiro lugar, de prevenção. Primeiro lugar, para poder tomar vacina. E não foi isso que aconteceu com a gente, né? Então, eu acho que muita coisa... E o protagonismo, né? Então, outro dia eu estava conversando com um rapaz e ele estava falando que num grupo de advogados, e ele falou que sobre a deficiência, estava falando sobre a deficiência, mas ele não era uma pessoa deficiente. E ele falou assim, nada sobre nós sem nós. Não. Quem tem que falar nada sobre nós sem nós, somos nós. Somos os protagonistas. É nós que sabemos o que nós passamos no nosso dia a dia e quais políticas públicas devem ser feitas. Em todas as secretarias deveria haver pessoas com deficiência com aconselhamento para essas secretarias, para que elas tivessem ações verdadeiramente direcionadas para as pessoas com deficiência. Muito obrigada, Carlos Gianazzi, muito obrigado, deputado, por essa oportunidade que você nos dá de protagonismo. Muito obrigada. Ó, o microfone. Nós acreditamos tanto nisso que é por isso que vocês estão aqui. Nenhuma política pública nessa área será construída sem vocês. Vocês que constroem políticas públicas nessa área. Passar para o Ari, para fazer as considerações finais. Obrigado. Eu esqueci de me apresentar, né? E me descrever. Ari, louro, cabelo preso, e eu tô com uma assistente aqui do lado que está pulando, que é minha cachorra, que não dá para mostrar. Eu tive pólio. E como foi dada essa questão de propostas... isso foi minha assistente que pulou aqui. Ela tá louquinha. O que eu queria, sobre propostas, essa questão da moradia, né? Moradia independente, na Inglaterra, em vários países já existe, entendeu? É uma coisa, não é uma coisa utópica, é uma coisa que pode ser real. O Celso, que está aí, podia trabalhar sobre isso também. Você, na questão do Estado, né? Eu acho que isso é muito importante desenvolver esse projeto, né? Que também houve já no passado, que incluiu artistas, idosos. Pode-se fazer uma coisa conjunta que respeite essa diversidade. E seria muito interessante. Essa questão do centro de doenças neuromusculares, seria interessante se fosse adiante, e capacitar esses médicos. A maior parte de nós temos problemas. Quando chegamos, a gente não tem um diagnóstico. Se não tem um diagnóstico, você não tem tratamento, né? A gente briga por tratamento. Chega para você tratamento, mas tratamento para quê? Né? Precisa ter um diagnóstico. Então, é importante capacitar na questão de educação, de ter esse projeto, uma prefeitura que tenha essa questão da comunicação, né? Que saiba a diferença da floresta amazônica e da Mata Atlântica, né? O contrário da parte federal, que tem uma dificuldade. Então, a comunicação sobre isso. E então, acho que, para finalizar, eu acho importante que nós tenhamos esse projeto, né? Que se discuta mais, mas que se ponha em prática, né? Essa questão. A questão que a Sandra falou, achei também importante, uma coisa municipal, na parte do vereador, essa questão que nós não temos os pontos de ônibus, os lugares, alguns para se sentar, e a questão da questão elevada, como tem para as pessoas subirem e descerem. Há pouco tempo, aqui na minha cidade, eu caí. Eu quebrei alguns dentes, eu caí no ônibus que é alto, né? Eu tenho a minha mobilidade agora é bem reduzida. Então, agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado, Gianazzi, faz tempo, Sandra, todo mundo, Adriana, William, Luiz, a Maísa, que está aí, fazendo muito obrigado também, o Vitor e toda a equipe que está por aí. Obrigado, boa noite. Obrigado aos bípedes que estão assistindo. Obrigado, Ari Colatti. Vou passar para a Maria Dolores também aqui. Você está no Rio e ela está em Maceió, na Universidade Federal. Professora. Pois é. Terra do Sol, Carlos. Estou aqui na Terra do Sol, né? Saí da Terra da Garoa e vim da Terra do Sol. Eu me senti muito na fala da Sandra, porque
realmente o transporte não é o transporte inclusivo. Esse transporte que tem com elevador extremamente alto não é. Quem conhece uma outra realidade, que são os ônibus realmente acessíveis, com corredores largos e uma rampa, né, que se alinha com a calçada praticamente, como quando eu vivi em Barcelona, e na maioria da Europa os transportes são realmente acessíveis, você se sente confortável sem medo. Eu, quando voltei para São Paulo, eu travava para andar no transporte de São Paulo, para ver esses elevadores extremamente altos. Eles são bem excludentes. Sem contar a falta de habilidade, de mudança de atitude, que infelizmente não tem nos administradores das empresas de transporte, de estar trazendo a verdadeira formação para os condutores e todos os outros que administram o sistema de transporte de São Paulo, né? Não sabem muitas vezes lidar com a pessoa com deficiência, auxiliar um cadeirante ou uma pessoa com deficiência visual, e acabam provocando acidentes, né? Já tive algumas situações bastante constrangedoras, principalmente nós mulheres. Uma questão que você trouxe que é muito relevante é a questão da formação, né? Não existe, não deveria existir nada de nós sem nós. Eu acho que o novo lema nosso é tudo de nós conosco, né? Tudo sobre nós conosco. Então, mais formação. Eu me lembro quando eu estava saindo de São Paulo e eu havia tido o convite do Haddad para fazer formação continuada na rede, né? Tinha concorrido um edital, tinha sido chamada para fazer formação continuada para os professores da rede de São Paulo. E eu venho fazendo o mesmo aqui na universidade, inclusive eu falo em uma das pioneiras, por dar formação continuada para os professores, são professores e professores, né? Para os professores da instituição. Eu vejo muitas licenciaturas em São Paulo, e educação não é gasto, como saúde não é gasto, é investimento em qualidade de vida. Afinal de contas, é para isso que nós pagamos impostos, né? É o nosso dinheiro sendo revertido para serviços que são propiciadores de melhor qualidade de vida para todos nós, não é só para mim, pessoa com deficiência, não são só para nós aqui, pessoas com deficiência, mas sim para toda uma sociedade que traz qualidade e equidade. Então, a formação, muitas vezes, só se tem nos cursos de licenciatura, e muitas vezes só na licenciatura em pedagogia. Outras pessoas que fazem outras licenciaturas ou outras graduações vêm até nós, professores que ofertamos as disciplinas de educação especial, educação inclusiva e etc., para aprimorarem a sua formação, porque os cursos de as não licenciaturas, de um modo geral, não tem cursos, não tem disciplinas, não tem cadeiras que falem sobre educação inclusiva e educação especial, né? Então, esses profissionais vão para a sociedade e tem uma grande falha na sua formação. Falo que todo arquiteto, todo engenheiro deveria andar com uma bengala, com os olhos vendados, ouvidos tampados, e com uma cadeira de rodas em São Paulo. Todo prefeito, todo deputado, todo vereador, todos deveriam passar isso pela experiência, o que é andar em São Paulo, principalmente na periferia de São Paulo, em uma cadeira de rodas ou com os olhos vendados. Sem contar a falta de audição também nas pessoas com deficiência auditiva. Para sentir o que é, quais são os obstáculos que a gente enfrenta no dia a dia. Eu perdia 4 horas no transporte público indo da minha casa, Jardim Apurá, até a PUC de São Paulo e contrário, ou seja, 1/4 do meu dia, das minhas 12 horas, 1/3 das minhas 12 horas, eram perdidas no transporte, porque tinha toda a questão de esperar alguém para me assessorar, tanto no ônibus, para entrar em um ônibus, na época que não havia sequer ônibus com elevador, né? Ainda participei, peguei esse momento de São Paulo, inclusive você me auxiliou muito, que tínhamos o transporte da Atende, parece que foi um transporte que uma política que está sendo desmontada em São Paulo, cada vez mais fragilizada. Depois de um grande tempo de desespero, eu consegui o transporte da Atende. Caso contrário, eu ficava à mercê de quando ia ter um ônibus de cadeirante, que demorava horas em ponto. Esse percurso sempre foi muito longo, por essa fragilidade que a gente tem na inclusão da estrutura arquitetônica da cidade de São Paulo, da mobilidade de São Paulo. Agora, a formação, ter centros de formação, ter formação, inclusive usando a mídia, né, trazendo informações para a sociedade, o que é inclusão, o que é mudança de atitude, e quão é importante a equidade, ou seja, equiparar, dar direitos diferentes, distintos, que são necessários
para as pessoas que têm suas limitações, para que elas realmente tenham direitos iguais. Não adianta dar direitos iguais, dar possibilidade, se a gente não tem equanimidade, ou seja, atendida em nossas especificidades. Então, tudo passa pela formação, tanto para profissionais da saúde, profissionais da educação, profissionais de todas as áreas necessitam de formações específicas para aprenderem a lidar com a inclusão. Mas acho que a gente precisa ter um grande comitê para se discutir essas questões, né? E tudo de nós conosco, né? Tudo sobre nós conosco. Essa é uma bandeira que precisa ser levada adiante. Agradeço a colaboração de todos aqui, foi um grande prazer conhecer pessoas novas, alguns outros já conhecia, e estar num diálogo com você, Carlos Gianazzi e Celso, é muita alegria. Parabéns pela grande luta e pela bandeira aí, estamos juntos. Um abraço grande a todos e todas. Dolores, prazer enorme conversar com você novamente, viu? Mesmo que online, né? Mas a gente vai se ver logo, logo. Mesmo que online, é uma grande alegria. Já que você está vindo em São Paulo. A sua mãe está aí com você ou está em São Paulo? Está comigo agora. Já faz manda um 3 abraço. anos. Manda um abraço para ela, viu? Darei sim, ela sempre pergunta de você. Um abraço Legal. muito grande. Obrigado. Passar para o Luiz fazer as considerações finais. Luiz Lopes. Libera o microfone. Libera o microfone, Luiz. O microfone do Luiz está... A gente pode liberar ele aqui? Já liberei. Tá ótimo. Já liberei. A gente faz reunião por videoconferência o dia inteiro, e mesmo assim, às vezes esquece de fazer isso. Eu esqueci 2 vezes aqui hoje. De qualquer forma, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, eu queria desejar boa sorte para o Gianazzi, para a Sandra. Queria cumprimentar todos os colegas que participaram aqui. Acho que destacar um ou outro projeto, priorizar uma outra ação, é um pouco complicado, porque só nesse contexto nosso aqui, imagino que cada um de nós podia fazer uma live de 24 horas, só contando histórias, problemas que encontrou na saúde, na educação, no transporte, enfim. Então, eu acho que, para encerrar, eu queria ficar em 1 ou 2 pontos, né? Eu acho que essa questão que eu já coloquei do uso da força, do poder de compra e de indução da máquina pública para despertar na sociedade ações concretas de inclusão, acho que é uma ideia que tem que existir. Eu acho que essa questão, mais do que até a moradia, a viabilização dos suportes necessários para uma vida independente, seja tecnologia assistiva ou cuidadores, enfim, isso realmente no mundo inteiro, como a Ari colocou, há várias experiências, né? Eu mesmo tive a oportunidade de participar de um concurso que produziu 3 documentários mostrando como isso se dá em alguns locais do mundo. Eu insisto na questão do financiamento, então o Fundo Municipal para apoiar iniciativas da sociedade civil e também uma construção de uma dinâmica diferente de orçamento para que os projetos que sejam transversais eles não fiquem prejudicados, né, pela falta de um patrão, né, de alguém que seja responsável por aquilo, partilhar esses custos. Mas eu queria só fechar com 2 coisas. Primeiro, eu acho que nós estamos vivendo num momento muito delicado de questionamento de direitos já que nós imaginávamos já estabelecidos. Então, acho que se uma gestão progressista realmente assumir a cidade, acho que uma das tarefas que vai ser um pouco invisível, mas ela na minha opinião, fundamental, é assegurar que ações que hoje são implantadas nas secretarias, no poder público, muito por voluntarismo de alguns gestores, ou por decretos, portarias, etc., que elas sejam consolidadas em termos de lei, para que o município
não corra o risco de, numa troca de gestão, fazer com que as pessoas com deficiência percam uma série de direitos historicamente adquiridos, que é um processo que vem acontecendo, induzido muito fortemente pelo Poder Público Federal, pelo governo federal atualmente, né, em várias áreas, e o nosso segmento não ficou fora disso. Você teve vários ataques aos direitos das pessoas com deficiência, e desde da discussão da reforma da Previdência, com o Temer, depois várias medidas nesse governo atual. Então, acho que o município poderia ficar atento, uma gestão popular no município poderia ficar atento a isso e fazer uma agenda de transformação em leis, de decretos, portarias, que assegurem uma série de direitos para pessoas com deficiência, né? Acho que o importante, só para fechar, é mais do que você garantir um serviço, mais do que você dar uma assistência específica. Eu acho que o pano de fundo geral deve ser um esforço para que as pessoas consigam construir um projeto de vida. Eu acho que o projeto de vida passa por tudo isso. Passa pela educação, pela saúde, por sonhar o futuro, né? Ter acesso à cultura, né? Ser um cidadão pleno. Eu acho que se nós conseguimos, focalizando, pelo menos nas crianças, né? E principalmente nas meninas com deficiência, como a Sandra já colocou, permitir que esse segmento sonhe um projeto de vida pessoal, eu acho que é um grande passo para uma evolução do município na escala de sociabilidade, né? Na evolução como raça humana mesmo. Tá bom? Obrigado, um abraço a todo mundo e, mais uma vez, parabéns e boa sorte, né, para a chapa. Independentemente disso, de vitória ou não, eu sei que vocês vão levar essas pautas dentro do partido e fazer com que elas constem no programa do candidato, para que isso seja colocado, pelo menos, em debates para a sociedade toda. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Luiz. Aí duas coisas, Luiz. Você colocou uma questão importante, que é essa de transformar todas essas lutas em políticas públicas permanentes, né, que não dependam dos governos de plantão. A gente tem que consolidar esses direitos, porque o que há muita descontinuidade na construção dessas políticas. Por isso que a política em defesa da inclusão para pessoas com deficiência tem que ser uma política permanente, né, política de Estado. Isso é fundamental. E aqui eu falei que tem a questão da nossa candidatura, da nossa chapa, da Sandra, da minha, mas nós temos 2 mandatos aqui, um na Câmara Municipal, que é o Celso, e o nosso na Assembleia Legislativa. Então, essas propostas também serão incorporadas às nossas lutas, tanto no Parlamento Paulista como na Assembleia Legislativa. Vou passar já, para a gente estar encaminhando, já estamos indo para o final da live. Adriana Godoy, considerações finais? A gente vai fechar com o William. O William vai fechar com chave de ouro a nossa live de hoje. Bom, então, rapidamente aqui, agradecer, maravilhoso novamente ouvir, e aqui pontuar, reforço aqui o que eu vi, que eu acho que foi fundamental, entre tudo, né, que é essa questão também de impactar em legislação as conquistas, né, para que a gente tenha essa continuidade, pensar nisso. Eu penso nessa questão da transversalidade, como garantir isso, como que os projetos de política pública venham a contemplar o indivíduo dessa forma plena, né, no direito a de tudo aquilo que lhe é de direito. Então, pensar nessa questão de um comitê que venha a discutir todas as ações que um executivo possa fazer, como é que essas pastas têm conversado entre si, onde estão esses entraves, né, para que esses entraves sejam resolvidos, responsabilizar todas as pastas por um orçamento que tem que ser voltado para essa quebra de barreira entre essas comunicações aí, entre essas pastas devidas, para que a gente possa garantir essa transversalidade. Isso é fundamental, né, para que esses orçamentos possam acontecer nas áreas voltadas para essa integralização. E dentro da área da educação, eu penso que o fortalecimento do Centro de Apoio e Formação à Inclusão, que é o Cefai,
é importantíssimo no Conselho trazer discussões aqui rapidamente, 3 pontos que a gente tem falado muito, além do fortalecimento do Cefai, que ao longo dos últimos anos tem sido enfraquecido, né, em matéria de investimento, inclusive de contratação de profissionais, dada a quantidade de alunos já matriculados na rede pública, de nós pensarmos um plano de educação, né, uma política de educação com ações bem considerando, olhando, inclusive, a cada região, né? Cada diretoria regional de ensino, observando, fazendo observância às necessidades daquele aluno de uma forma muito mais pontual. Então, se a gente fala de tecnologia assistiva, a gente precisa ter a certeza de que aquele aluno tem acesso à computação, computador na área usando a tecnologia, por exemplo, o computador, que esse aluno tem o computador, então, dentro de casa, para poder trabalhar as suas potencialidades, a sua comunicação, aqui um exemplo, né, de acessibilidade aqui. Então, a gente precisa pensar nisso, e que é uma questão que a gente fala no Conselho também, é um plano de carreira para os profissionais da educação especializada, né, porque eles são profissionais que não têm um plano de carreira dentro do sistema de organização que é feito pela Secretaria de Educação, então eles iniciam o trabalho, são pontuados, vão para outra sala de aula, deixam aquele trabalho. Uma coisa muito importante, os profissionais, por exemplo, da área da educação especializada no ensino público, eles vêm começar a colocar o trabalho deles a partir praticamente no início do segundo semestre, quase no início. Então, os alunos são matriculados no mês de fevereiro e a gente consegue ter um acesso à educação especializada aí a partir de maio, junho, né, quando se começa a se implementar o projeto do atendimento educacional especializado. Isso é uma afronta, é uma questão muito séria que a gente precisa pensar o que tem que modificar ali dentro para fazer isso dar certo, acontecer, as aulas começam em fevereiro, o trabalho começa em fevereiro, né, e para garantir, salvaguardar o direito à educação como um todo, o princípio da educação inclusiva é o direito como um todo, e a escola como um espaço que inclui e atende às necessidades, né, e dá acesso à educação, a gente precisa fazer com que dentro desse plano, uma das anotações aqui, é que as coisas também aconteçam em loco, né, as formações aconteçam em loco. Então, se a gente consegue formações em loco, no momento em que os professores estão se preparando ao retorno às aulas, a educação tem que considerar a acessibilidade como parte inerente à educação. Isso é uma coisa fundamental, a gente não avança nisso, e essa é uma das maiores barreiras que a gente tem nas formações. Se a gente pensando, inclusive, que nas universidades a gente tem essa questão da formação, dentro do nosso município, todos os cursos de formação que acontecem em loco nas escolas, eles precisam contemplar acessibilidade. Acessibilidade. Em primeiro, entender a acessibilidade, quebrar as barreiras atitudinais, porque esse aluno vai começar no primeiro dia de aula. E se o professor já está capacitado de dialogar sobre as deficiências, dialogar sobre acessibilidade, que são elas, conversar com protagonistas, ele já quebra isso para aqueles alunos que estão ali, e a gente consegue pensar que a escola é um espaço que inclui, né? Não é a inclusão a gente tem que trazer para dentro da escola. A escola é um espaço que inclui. Então, eu acho que as considerações, talvez, em matérias pontuais, assim, seriam essas, e mais uma vez agradecer, desejar, maravilhoso saber que essas pautas estão em ação e vão ser discutidas e vão ser aprimoradas e elaboradas. Obrigado, Adriana Godoy. Vou passar para a Adriana Torres agora. 2 Adrianas na live hoje. Adriana Torres. Bem, agradeço novamente, né, esse convite. E reforço o que eu falei anteriormente, em questões práticas mesmo, né? Nós temos como fazer um projeto de conscientização permanente, de campanhas de conscientização permanente do que é, né, o modelo social de deficiência, do que a Convenção internacional traz, tendo ela com um status de norma constitucional, ela ser tão pouco conhecida é um absurdo. E eu falo disso não somente de pessoas leigas, inclusive advogados, né, não conhecerem bem a CDPD. Então, nós precisamos, sim, de campanhas que conscientizem, né, dos direitos adquiridos das pessoas com deficiência. No caso, principalmente, do grupo, né, de pessoas autistas que tem uma
peculiaridade, por ser uma luta recente, nós ainda estamos numa etapa anterior de outras. Quando em 1980 começou o Nada Sobre Nós, Sem Nós, é a etapa que nós estamos hoje no autismo, em que a maioria das organizações são comandadas por especialistas ou por pais e mães de autistas, e não pelas pessoas autistas. Sendo que, se você olhar o comentário geral número 7 da CDPD, eles afirmam que a organização representativa de pessoas com deficiência só são aquelas que são lideradas por pessoa com deficiência. Então, para discutir políticas públicas, você tem que, em todo tema, incluir a pessoa com deficiência. Mas não é o pai da pessoa com deficiência, não é a mãe da pessoa com deficiência, com todo o respeito que devemos ter, né, ao papel, né? Eu também sou mãe de um autista grau 2, e eu sei da importância do meu papel, mas a minha voz não é a voz do meu filho. A minha voz é a voz de uma pessoa autista, de uma mulher diagnosticada tardiamente e que sofreu muitas violências sexuais por não conseguir compreender a intenção oculta do outro. E se eu tivesse um diagnóstico, talvez eu tivesse conseguido escapar de tantos assédios que eu passei, porque eu saberia da minha limitação de compreender o que o outro está tramando, ao invés de estar falando, né? E aí entra em outra ação extremamente concreta para nós. Nós precisamos de capacitar os profissionais da área de saúde, da educação, para o diagnóstico de adultos. Porque quando se fala de autismo, parece que quando a gente cresce, vira purpurina, né? Só se fala da criança autista, não se fala do adulto autista, do idoso autista. Para onde nós vamos? Nós não vamos para Marte. Tem uma pesquisa da Suécia que diz que autistas lá, né, vivem em média 16 anos menos do que não autistas. A primeira causa é a epilepsia. 1 a cada 3 autistas tem epilepsia. A segunda causa é o suicídio. Os autistas estão morrendo cedo e isso é inaceitável. E eles morrem cedo, principalmente por conta das barreiras atitudinais que começam dentro de casa. Sem o diagnóstico e sem o conhecimento da sociedade, nada disso vai mudar. Então, eu reafirmo que, para mim, esses 2 pontos são fundamentais como políticas públicas, não somente para as pessoas autistas, mas para toda a comunidade de pessoas com deficiência. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, Adriana Torres. Passar para o Celso para fazer as considerações finais. Celso, e a gente passa para o William fechar a live. Eu tenho que me despedir, que minha bateria está acabando, vai cair daqui a qualquer hora. Tá bom, Ari, muito obrigado. Depois a gente conversa. Obrigado a todos. Abraço, Ari. Bom, Carlos, todos aqui, né, foram... Você vê que como você coloca numa mesa várias pessoas que entendem do que estão falando, do assunto, de fato, isso sim é uma construção de uma política pública efetiva, né? São pessoas discutindo de baixo para cima o que vai se fazer. Nós ouvimos muitas coisas importantes aqui e ficou muito marcado, ficou muito caracterizado que, para além da campanha interna do PSOL que vai ser disputado com o Carlos como pré-candidato a prefeito e a Sandra como pré-candidata a vice-prefeita, para além disso, as propostas que todo mundo falou aqui, várias propostas muito importantes, elas serão, de fato, implementadas, né? A gente lutar para que elas sejam implementadas, acho que como o Luiz falou, como política de Estado, não como política de governo, né? Então, essa é a nossa luta, e isso a gente tem que fazer independentemente dessa campanha política aí. Como o Carlos disse, nós temos mandatos, né? Temos um mandato na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, brigar por isso, juntamente com as pessoas, juntamente com os coletivos, brigar para que essas políticas sejam implementadas, né?
foi dada a ideia do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. A gente vai na Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência, é um absurdo. Eu olho o orçamento lá, no orçamento não existe orçamento. Como é que vai fazer uma política pública sem recurso público? Isso é inadmissível, né? A transversalidade, que a Adriana fala muito bem isso, a transversalidade entre as secretarias. Nós temos, no mínimo, 5 secretarias, 5. De pessoa com deficiência, educação, saúde, assistência social e direitos humanos. Obrigatoriamente, como a Adriana coloca, obrigatoriamente essas secretarias têm que se comunicar o tempo inteiro e sabendo quem são as pessoas com deficiência, as necessidades que elas precisam, o investimento nos recursos sociais para que elas sejam atendidas. Então, a formação de educadores, então, muitas propostas que a gente vai fazer ser implementadas. Essa é a luta de todos nós aqui. Então, o encontro é importante, parabéns aí pela organização, né, dessa live, da campanha como um todo, e seguiremos nessa luta que é muito importante para todos e para a cidade de São Paulo, e para a dignidade da pessoa humana. É importantíssimo que a gente faça essa luta. Muito obrigado, nosso vereador Celso Gianazzi. E agora, William, você fecha a live aqui. Pois é, né? Antes... Em 3 minutos, que a gente está com o tempo esgotado já. Em 3 Antes minutos. de eu... Tudo bem. Obrigado, professor Gianazzi. Antes de eu fechar, afinal o tempo é exíguo, né? Algumas propostas eu já até apresentei aqui, né? Mas queria citar outras, inclusive fazer coro com algumas que a camarada Adriana Torres citou, né? A gente precisa criar um programa de prevenção ao suicídio de autistas adultos, justamente por conta de toda essa situação que a Adriana expôs, né? A gente precisa urgentemente também fazer um recenseamento, né? Só que tem que ser um recenseamento, não pode ser um recenseamento meia boca, tem que ser um recenseamento que inclua mesmo todas as categorias de autistas, não só autismo infantil, como propuseram aí e aprovaram em Brasília para o censo 2020, que, a bem da verdade, nem vai chegar a acontecer, todos nós sabemos por qual motivo, né? Além disso, né, eu acho importante colocar como encaminhamento, né, não só para vocês, mas também para os outros pré-candidatos, a Sâmia, o Guilherme Boulos, para os nossos pré-candidatos a vereador, né, o próprio Celso, que está aí, é pré-candidato fortíssimo à reeleição, e eu sei que ele vai lograr novamente mais um mandato para a Câmara Municipal, da gente pensar a questão do currículo adaptado, sobretudo na educação básica. É uma coisa que uma companheira nossa, a Juruna Lemos, né, ela vem levantando, o filho dela, que é o Raul, ele vem fazendo as aulas, acompanhando o currículo através dessas adaptações. Nós precisamos pensar, friso novamente, na questão do fortalecimento dos CAPs, dos Centros de Atenção Psicossocial, valorizar em termos salariais os profissionais que trabalham no CAPs, as equipes multidisciplinares. Nós precisamos ter dentro dos CAPs também representantes ligados ao Ministério Público, à Secretaria de Segurança Pública, à Secretaria de Trabalho e Emprego e Direitos Humanos. Nós precisamos também pensar numa coisa que está muito ligada à questão da acessibilidade, que é o desenho universal. O desenho universal significa adaptar, né, não só para as pessoas com deficiência, mas adaptar os ambientes para todo mundo. No nosso caso, no caso dos autistas, a gente tem que fazer a adaptação sensorial das escolas, adaptação acústica, adaptação com relação à iluminação, a questão da comunicação alternativa, das tecnologias assistivas que a camarada Sandra colocou aqui no chat. E nós precisamos também pensar em mecanismos de prevenção à violência policial. Não são raros os casos de autistas, sobretudo autistas adultos, que são alvos de violência policial. Certo dia eu ouvi um caso, né, isso numa audiência em 2018, de um autista negro, que ele estava saindo da barbearia, aí os policiais pararam ele numa blitz, pediram para ele apresentar o documento, ele falou que não precisava porque era especial. Foi um motivo suficiente para ele ser agredido, espancado, né, ficar mais quebrado do que arroz de terceiro. Ele precisou o dono da barbearia ir lá falar para os policiais que o menino era autista. Então a gente tem que pensar nesse sentido, para prevenir que absurdos como esse aconteçam.
E, novamente, com relação à questão do sistema de emprego apoiado, não pode ser um sistema de emprego apoiado qualquer. Tem que ser um sistema de emprego apoiado que trabalhe de forma interseccional, assim como essa questão da interseccionalidade do trabalho das secretarias, né? Nós precisamos fazer com que os psicólogos, os profissionais que estão lá nesse programa de qualificação profissional, não sejam apenas garotos de recado dos empregadores, porque, infelizmente, isso acontece. É um sistema importante, mas que precisa passar por melhorias, né? O Instituto João Clemente, a antiga parte de São Paulo, já faz isso, a Specialisterne, entre outros, eles já fazem isso, fazem a formação. Além de, para fechar, né, já para irmos para os finalmente, a questão da adaptação do transporte coletivo. Nós, autistas, precisamos de ônibus adaptados às nossas demandas sensoriais. Isso é urgente, né? A gente precisa aperfeiçoar o sistema Atende, porque os ônibus do Atende, para nós que somos autistas, principalmente aqueles que têm uma hipersensibilidade sensorial, sinto muito, mas para nós não dá. A gente precisa fazer uma adaptação urgente, porque senão a gente vai ficar alijado das políticas de transporte coletivo. E assim, né, para encerrar, né, eu queria rapidamente falar do Comitê de Autistas contra a Covid-19, do qual eu sou organizador, né? A Adriana também faz parte, assim como vários outros companheiros que estão assistindo a live, eu chamei para assistir. A gente está fazendo uma série de pesquisas sobre autismo e sobre a pandemia de Covid-19. Uma, inclusive, a gente fez com os próprios autistas, foram quase 200 entrevistados. Nós temos uma página no Face, que é o facebook.com/autistas contra a Covid. Vou até colocar aqui para depois vocês compartilharem. E nós estamos fazendo essas pesquisas, essa série de pesquisas, justamente para pensar em políticas públicas voltadas para os efeitos que estão sendo causados pela pandemia. Por exemplo, muitos autistas estão desempregados. Muitos deles sequer têm acesso, por exemplo, ao chamado trabalho remoto. Alguns não têm nem acesso ao acompanhamento psicossocial, e isso é grave. A gente precisa pensar também na garantia de leitos, mas essa é uma questão urgente. Precisamos pensar também na questão da saúde mental das mães. A Adriana, como ela está no lugar de fala dupla, acho que ela pode falar melhor sobre isso, né? É lógico, acho que hoje não dá tempo, porque a gente já está até estourando o tempo limite da live, né? Mas depois a Adriana, vocês procurem a Adriana, porque ela pode falar melhor sobre isso, a Adriana Godoy também, porque, querendo ou não, essas mães também precisam de ajuda, precisam de suporte. Eu vi o caso de uma mãe que se matou, justamente porque ela estava no desespero, não sabia como fazer. E eu entendo essa preocupação. Mas, enfim, aqui eu quero fechar essa live, trazendo todos esses encaminhamentos. Podemos marcar lives futuras, talvez até para lives relacionadas ao mandato, para a gente construir projetos de lei para nos beneficiar em âmbito estadual e em âmbito municipal também, através do mandato do Celso. Agradecer a todos aqui pelo diálogo que a gente estabeleceu hoje e dizer que escolher o professor Carlos Gianazzi como o representante do Partido Socialismo e Liberdade nessas próximas eleições municipais, escolher a companheira Sandra Ramalhoso como companheira de chapa, significa muito mais do que do que escolher alguém para representar o partido. Significa a gente escolher quem tem experiência comprovada, quem tem capacidade para dialogar com todos os setores progressistas, quem tem condição de representar o partido nesse ciclo, que é um ciclo difícil. Nós estamos sob a égide de um governo autoritário, que todos nós sabemos, não preciso citar nomes. A gente está dentro de uma escalada ultraconservadora, superfascista, e a gente não pode, nós, filiados militantes do PSOL, não podemos bobear na escolha daquele que vai representar o partido ou daquela que vai representar o partido nas próximas eleições. E eu sinto que o professor Gianazzi é a pessoa mais preparada com um trabalho todo acumulado, com um gabarito, podemos dizer assim,
com gabarito. Tanto você quanto a Sandra Ramalhoso tem experiência, o professor Janás tem 20 anos de vida pública. Vamos levar em conta disso. O pessoal precisa levar um candidato com experiência comprovada, que tem um trabalho respeitado e aprovado pela população. Receber 218 mil votos para deputado estadual em 2018 não é para qualquer um. Então, eu confio que a gente vai virar o jogo. O Gianazzi será o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, assim como a Sandra será a nossa vice. Nós vamos eleger uma boa bancada de vereadores. O Celso, com certeza, será um deles, entre vários outros companheiros. Por hora é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por terem acolhido a Drica. E vamos para frente. E eu quero encerrar pedindo para que todos entoem bem alto. Viva o Partido Socialismo e Liberdade. Viva! Viva o Partido Viva Marielle Socialista Franco. e Liberdade. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora Dória, Viva fora Marielle Bruno Franco. Covas. Viva Marielle Franco e viva todos aqueles que construíram e continuam a construir até hoje a luta pela emancipação da classe trabalhadora em direção ao socialismo, mas um socialismo que realmente seja algo solidário, né? Que prime pela solidariedade proletária, pela derrubada do sistema capitalista e, sobretudo, que prime para que cada um de nós, para que todos tenham uma qualidade de vida digna. E eu tenho certeza que nós, as pessoas autistas, as pessoas com deficiência no geral, estaremos na linha de frente desse processo histórico. É isso, uma boa noite a todos e vamos nos falando e até a próxima. Muito obrigado, William, nosso intelectual orgânico aqui do movimento. Quero agradecer muito a vocês pela presença, pela participação, pelas propostas, pelos relatos. Eu anotei aqui várias propostas, eu vou sistematizar depois. Sandra, muito obrigado pela sua participação, por você ter aceitado essa empreitada de serviço na nossa chapa e fazer esse debate, mais do que disputar, é fazer debate, isso é o que mais nos interessa nesse momento. Agradecer a Adriana Godoy, a Adriana Torres, a Maria Dolores Fortes, conheço há muito tempo, o William, o Luiz Lopes, o Ari, que já saiu, teve que sair, acabou a bateria dele, o Vitor Guerreiro, que está aqui na parte técnica, organizando a nossa live de hoje, e o vereador Celso Janazzi. E a Maísa também, que fez a tradução da Libra, que já deve estar cansada, né? Que a gente excedeu um pouco o tempo e ela deve estar cansada. Obrigado, Maísa. Um abraço para vocês. Muito obrigado a todos e a todas. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos, hein? Tchau. Obrigado, Maísa. Obrigado, hein? Até logo.